Chegou o fatídico dia de fazer uma integração muito interessante de matemática com física usando cálculo, usando o conceito de derivadas. Vamos lá que você vai compreender o que eu estou falando aqui, ó. Peguei um exercício muito bacana para ilustrar o que a gente vai tratar aqui nessa aula de hoje, que é o exercício do livro do James Stewart, Cálculo Volume 1. Para quem não sabe, é esse livro aqui, ó. Beleza? Esse bonitão aqui, no caso, o que eu usei de referência é a 8ª edição. Fechou? Então tá, esse é um exercício que foi retirado do livro do James Stewart, Cálculo Volume 1. Se uma bola for atirada ao ar com velocidade de 10 metros por segundo, aqui, ó, sua altura em metros, depois de t segundos, é dada por y igual a 10t menos 4,9t quadrado. Enquanto sua velocidade quando t igual a 2. O que ele está falando assim? Ó, eu quero que você perceba o seguinte. Vamos supor que eu tenha um anelzinho aqui, ó. Tá? Eu tenho esse meu anel aqui e eu vou soltar ele aqui na minha mão, como eu acabei de fazer, beleza? Eu soltei ele na minha mão. Você concorda comigo que em cada instante de tempo diferente desse deslocamento, ou seja, nessa troca aqui de posição que a gente está fazendo, eu vou ter uma velocidade instantânea diferente? Vamos pensar o seguinte, ó, quando eu estou atingindo aqui, no caso, o solo seria a minha mão, né? O anel está caindo aqui de cima, numa determinada altura, e vai atingir a minha mão, beleza? O que acontece? Quando ele atinge a minha mão, ele atinge a minha mão com uma determinada velocidade. Isso você há de concordar comigo, né? E, portanto, você também tem que concordar, a partir disso, que em cada ponto, em cada instante de tempo ali que eu posso efetuar a minha medição, eu vou ter uma velocidade diferente, beleza? Uma velocidade instantânea diferente. E aí, eu quero que você relembre um conceito muito interessante que você tem que ter aprendido no ensino médio, o conceito de velocidade média, tá, gente? Velocidade média, o que significa? Significa o deslocamento do seu espaço, ou seja, quanto você deslocou das suas posições, dividido pelo deslocamento dos instantes de tempo. Ou seja, é ΔS, que é a diferença no espaço, que a gente chama de S, geralmente, que vem do inglês space, pela diferença nos instantes de tempo. Tá? Medido geralmente em metros o deslocamento e em segundos aqui a minha variação de tempo. Eu poderia mudar isso aqui simplesmente por deslocamento por tempo, tá? D sobre T, tanto faz, beleza? A letra aqui não importa muito. O que importa é o seguinte, eu fiz esse gráfico aqui e eu plotei, eu fiz os pontos desse gráfico aqui, pelo menos em uma parte, né? Porque esse gráfico ele vai até o infinito, né? Para baixo. E saiu essa bodega aqui, ó, que seria uma função do segundo grau. E é óbvio que é uma função do segundo grau, porque ele está no formato de uma função do segundo grau, tá? Qualquer pessoa que estudou um pouco de funções quadráticas consegue observar isso. Mas o ponto não é esse. O ponto é o seguinte, ele quer a velocidade instantânea quando t igual a 2. Como que a gente acha isso? E aí eu quero que você perceba uma coisa muito interessante. Vamos pegar dois pontos diferentes aqui, ó. Vamos pegar esse ponto aqui que, sei lá, quase é o 0,5, tá? É quase o 0,5. Esse ponto aqui, ele vai me retornar uma determinada imagem. Ou seja, o que isso significa? Como o meu eixo x ele é o eixo do tempo, dos instantes de tempo, o meu eixo y vai ser o eixo do deslocamento, do s de t. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ter, eu vou chamar esse aqui de x1, e esse outro aqui eu vou chamar de y1, ou de s1, para ficar melhor, tá? Na realidade, eu vou chamar de y1 mesmo, beleza? Então, eu vou ter, para um determinado instante x1 de tempo, eu vou ter uma imagem y1 de deslocamento. Ou melhor, vamos colocar as coisas mais claras aqui. Ao invés de x e de y, que é a notação matemática, né? Vamos usar S1 e T1, beleza? Que é a notação física. E aí depois eu vou ter eu vou escolher outro ponto aqui, então um determinado ponto para x T2, e aí esse ponto T2 vai me retornar uma determinada imagem, que eu não faço ideia de quanto seja, que é uma imagem S2, que é a posição que o cara tá quando o meu tempo for igual a esse T2 aqui, beleza? E aí, olha que coisa interessante. E se eu te perguntar, cara, qual que é a velocidade média em que esse cara efetuou o deslocamento entre T1 e T2? E aí, o que você tem que fazer para mim? Você tem que falar, mano, a velocidade média é a diferença no espaço pela diferença no tempo. A diferença no tempo é muito fácil a gente notar, que vai ser simplesmente T2 menos T1, que seria o intervalo de tempo que ele levou para efetuar esse nosso deslocamento. E o deslocamento, obviamente, vai ser a posição final, que no caso é S2, menos a posição inicial, que no caso é S1. Eu botei um 5 aqui, mas era para ser um S, né? Beleza. E aí, olha que legal, aí a gente vai conseguir calcular quanto que é a nossa velocidade média. Mas não é isso que a gente quer, porque a gente não quer a velocidade média durante 2 intervalos. A gente não quer isso. A gente quer, na realidade, a velocidade instantânea. E aí, olha que coisa interessante. Quando eu tenho uma velocidade média, você concorda comigo que essa velocidade média eu poderia definir também, ó,
eu poderia definir também como, e agora que fica uma parte muito interessante, que a gente liga a matemática com a física, né? A gente pode definir isso aqui observando esse triângulo retângulo que a gente forma no nosso gráfico. Por quê? Porque, tá vendo aqui que a velocidade média é a diferença no espaço? Ou seja, é isso daqui dividido por isso daqui. E se nós traçarmos um determinado ângulo θ aqui, o que é essa razão entre o cateto oposto ao ângulo θ pelo cateto adjacente ao ângulo θ? É justamente a tangente do ângulo θ. Então, essa velocidade média ela pode ser dada também pela tangente do ângulo θ. E essa tangente do ângulo θ é necessariamente, pela geometria analítica, um negócio que a gente chama de m, que é a inclinação dessa reta que está passando aqui, ó. Tá vendo? Se a gente fosse traçar uma retona aqui, ó. Deixa eu ajeitar essa reta aqui, ó. Se a gente fosse traçar uma reta que passa necessariamente por esses dois pontos, ela seria algo mais ou menos assim, ó. Beleza? E forma naquela parte aquele triângulo. E essa reta, ela tem uma determinada inclinação quando a gente compara com o eixo x, que é justamente esse ângulo θ aqui que a gente ilustrou, beleza? Que é o mesmo ângulo desse aqui de baixo. E olha que coisa interessante, quando eu fizer essa divisão entre o quanto ele deslocou em y pelo quanto ele deslocou em x, eu vou ter a tangente do ângulo θ, que é esse ângulo de inclinação, que é chamado na geometria analítica de m, beleza? Chamado na geometria analítica de m. E aí, olha que legal, olha que coisa interessante. Eu não quero a velocidade média do cara entre dois pontos, entre esse intervalo T1 e T2. Eu quero a velocidade instantânea dele, que é quando eu pego e analiso somente um ponto. E para isso eu uso a noção de derivada de cálculo, que é um bagulho muito bacana. Porque ali, você viu que a gente tinha uma reta secante aqui que corta a nossa função em dois pontos distintos, tá? Só que, pensa comigo, se eu quisesse o valor aqui simplesmente da velocidade instantânea em T1, ó, em T1 nesse ponto aqui, você concorda que eu poderia pegar essa reta aqui e se eu fosse levando ela e fazendo ela se aproximar cada vez mais desse ponto, no final das contas, eu poderia ter uma reta tangente a esse ponto. Olha que coisa louca. Se eu fosse trazendo essa reta para cá, de modo que em algum momento ela forme algo parecido com isso aqui, eu poderia necessariamente ter agora não mais uma reta secante, mas sim uma reta tangente a esse ponto aqui. Ó, eu estou tentando traçar uma reta aqui, tá meio complicado, tá? Peço perdão para vocês aí, é meio difícil traçar essa reta aqui, mas pensa que isso aqui está tocando somente nesse ponto S1. E essa reta, ela está diminuindo, esse intervalo entre T1, entre T2 e T1, está diminuindo a cada vez que eu puxo essa reta para cá. E aí, esse que é um negócio legal, porque essa reta tangente, ela é medida usando uma notação especial em cálculo, que é o limite. Quando nós temos essa reta tangente ali, a gente pode falar o seguinte, ó, o limite de quando o meu T1, o meu T2, na realidade, né, vai se aproximando de T1 da minha função S de T, isso aqui necessariamente, da minha função S de T, não, perdão, da minha inclinação, que seria da minha velocidade média, esse limite necessariamente vai ser igual à velocidade instantânea no ponto T1. Olha que coisa da hora, velho. Olha que coisa da hora. E aqui ainda está faltando a gente escrever o que de fato é a expressão ali do lado do limite. Mas só da ideia a gente já consegue perceber. A expressão é simples assim, ó. Da S de T2 menos a S de T1 dividido por T2 menos T1. Essa notação aqui, essa escrita, vai nos dar a velocidade no ponto T1, no instante T1 de tempo que a gente estava analisando ali, beleza? O que é o limite? Cara, o limite é como se fosse uma parede, velho. Seria o valor que ele nunca vai passar. É o limite ali, ele não passa desse valor. Porque, olha que coisa interessante, se o T2 ele for se aproximando cada vez mais de T1, então tava aqui, ó. Aí eu começo a me aproximar mais de T1, eu nunca vou tocar em T1, mas eu tô me aproximando, tô tentando chegar, tá quase. Essa reta, ao invés de ela estar inclinada dessa maneira, ela vai se tornando uma reta que tá aqui, até chegar no ponto em que ela vira uma reta que toca somente no ponto T1 aqui, ó, no ponto T1S1,
do meu gráfico, que vira naturalmente uma reta tangente a esse gráfico. Então, esse limite aqui vai dar a velocidade instantânea no instante t1. E aí você precisa lembrar o seguinte, ó, existem algumas regras de derivação aqui, que sem elas a gente não vai conseguir prosseguir, vai ficar meio complicado. Porque senão vai dar uma conta muito grande ali, melhor não, tá? São essas regras aqui, ó. A derivada, a gente pode representar dessa maneira aqui, é justamente esse limite, tá, gente? Esse limite aqui, a gente simboliza na matemática como sendo uma derivada. E a derivada, ela pode adquirir essa notação aqui, ó, que é a diferença da função em y pela função em x. A gente pode escrever dessa maneira aqui, tá? A derivada da soma é a mesma coisa que a soma das derivadas, beleza? Enquanto a derivada de uma função x elevado a n é a mesma coisa que n vezes x elevado a n menos 1. Tá? A gente precisa lembrar disso aqui. Porque o que resta? Toda essa explicação foi para falar para a gente que, ó, se essa aqui é a equação do espaço, a minha equação S de t, que ele chamou de y aqui, mas eu chamaria de S de t para não confundir a cabeça, se eu derivar essa função aqui, eu vou ter e eu vou terminar necessariamente, e olha que coisa interessante, necessariamente com uma equação aqui, ó, com uma função que é justamente a minha função da velocidade. Se eu derivo a função do espaço, eu vou terminar com a minha função velocidade. E derivar a função do espaço é fazer essa operação aqui, é fazer esse limite de quando T2 vai tender a T1. Olha que loucura, velho. Olha que legal. E aí a gente vai usar essas regras de derivação aqui para tornar o nosso caminho um pouco menos pesaroso, tá? Então vamos lá. Ó, essa velocidade instantânea no instante t vai ser igual à derivada da função y, que a gente simboliza por y', beleza? Vou escrever isso aqui dessa maneira aqui, ó. Deixa eu só colocar em outro lugar para não dar problema aqui no nosso espaço. V de t vai ser igual a y', beleza? E aí, o que a gente faz aqui agora? A gente precisa derivar essa função aqui, que é 10t menos 4,9t². Vamos separar em duas funções diferentes. Ó, vamos falar que 10t é uma função e menos 4,9t² é outra. Por quê? Porque a gente pode aplicar essa regra aqui, que fala que a derivada da soma de duas funções é a mesma coisa da soma das derivadas. Então, você concorda comigo que se eu derivar essa função aqui, eu vou necessariamente, ao derivar essa outra também e fazer a soma delas, eu vou ter necessariamente a derivada da minha função 10t menos 4,9t². Vamos lá, vamos entender isso aqui de maneira prática. Eu vou derivar, então, aquela 10t, tá? E você concorda comigo que 10 vezes t, esse t está elevado ao expoente 1, né? Então, se eu aplicar essa fórmula aqui de baixo, ó, essa fórmula aqui de baixo, que fala para eu pegar, que é a derivada do x elevado a n, fala para eu pegar esse n, que é esse expoente, que no caso é 1, jogar aqui para frente. Então, eu teria isso aqui é a mesma coisa que 10 vezes 1, multiplicado pelo t que a gente já tinha, elevado a n menos 1. Só que no caso, meu n é 1. 1 menos 1 dá 0, elevado a t vezes 0. T elevado a 0 vale sempre 1, né? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, necessariamente, olha que coisa louca. O que a gente vai ter aqui é que a derivada dessa função, 10t, é a mesma coisa que 10 vezes 1, que é 10. Então, já vamos colocar isso aqui, ó. Isso aqui é 10. E eu vou somar com o quê? Eu vou somar com menos 4,9 vezes t². Então, ó, somado com menos 4,9 vezes, e aqui t². Como a gente vai derivar essa função aqui, ó, menos 4,9t²? Muito simples, aí usando a mesma regra da potência aqui. Essa regra da potência fala para a gente pegar esse expoente aqui, chutar ele para frente e pegar o t elevando ele a 2 menos 1. Vamos fazer isso então, ó. A gente vai ter que a mesma coisa que 4,9 vezes 2, a gente chutou ele para frente, multiplicado pelo t, e esse t está elevado a 2 menos 1, que vai dar 1. T elevado a 1 é a mesma coisa que 1 mesmo, né? Então a gente vai ter que a velocidade nesse ponto vai ser 10 menos 4,9 vezes 2 vezes t, beleza? Então 10 menos 4,9 vezes 2 vezes t, beleza? 4,9 vezes 2 vai dar para a gente 9,8, então eu já vou substituir aqui menos 9,8 multiplicado t, beleza? Então, essa é a minha função velocidade. A gente descobriu isso sabendo simplesmente a função do espaço, que é a derivada ali naquele ponto, que é esse limite doidão aqui. Obviamente, se você fizesse a substituição nesse limite, também funcionaria, mas dá muito mais trabalho, tá? Então, a gente usa as regras de derivação para o negócio ficar mais clean, mais rápido. Fechou. Então, agora, olha que coisa interessante. A gente quer a velocidade no instante t igual a 2. Então, aonde tem o t aqui? Eu vou substituir por 2. Então, aqui eu vou substituir por 2. Beleza? Então, a minha velocidade, necessariamente, vai ser 10 menos 9,8 multiplicado por 2. Então, o meu v de 2 vai ser 10 menos
9,8 vezes 2, cara, para ser honesto, eu não faço a menor ideia quanto que é. Eu vou fazer isso aqui na calculadora nesse exato momento, porque eu não sou dono de botequim para ficar fazendo conta, tá? Eu gosto do raciocínio. Conta é com calculadora, né? Vai ficar 10 menos 19,6. Então, efetuando finalmente essa subtração, eu vou ter que essa velocidade no instante t igual a 2 é menos 9,6 metros por segundo. Aí você pode estar me perguntando, mano, você tem certeza que você está certo? Porque deu uma velocidade negativa, velho. Tem uma velocidade negativa. E eu te falo, mano, não tem problema. Porque em física, quando a velocidade é negativa, quer dizer que o cara tá indo contra o sistema de coordenadas. Então, por exemplo, se eu tivesse que o nosso caminho, o deslocamento daqui para cá é a versão positiva, que eu estou indo em velocidade positiva, se eu for em sentido contrário, ou seja, se eu estiver pegando um carro e vindo daqui para cá, necessariamente eu estaria com uma velocidade negativa. Beleza? Então é isso que isso simboliza de maneira física, de maneira bem grosseira. Então, se você curtiu essa aula aqui, cara, eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. E manda o seu like aí, cara. Dá o seu like aí. Segue nós lá no Instagram também, @naodivida_0. Eu tô sempre interagindo muito mais com vocês lá no Instagram do que aqui no YouTube por conta da plataforma mesmo, tá? Lá vocês podem mandar dúvidas, qualquer coisa, a gente pode bater um papo lá no direct. Eu sempre curto estar respondendo vocês. Comenta aí o que você achou também. Fechou? Muito obrigado, um beijo no coração de todo mundo, valeu, falou e fui!